Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são ponto 282 a 289. São vários pontos aqui para nossa reflexão, que vai ser sobre a compreensão da origem do destino do homem e do universo. Bom, vamos aos pontos então. Esses pontos que se abrem dentro do terceiro parágrafo do artigo 1º, Deus Criador, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é uma catequese sobre a criação. Ponto 282. A catequese sobre a criação reveste-se de uma importância capital. Diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana cristã, porque torna explícita a resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se. De onde vimos? Para onde vamos? Qual a nossa origem? Qual o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo quanto existe? As duas questões da origem e do fim são inseparáveis e são decisivas para o sentido e para a orientação da nossa vida e do nosso proceder. O ponto 283. A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade, a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e lhe dar graças por todas as suas obras e pela inteligência, a saber, que dá aos sábios e investigadores. Estes podem dizer com Salomão: foi ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos. Porque a sabedoria, que criou tudo, me ensinou. Isso é uma citação de Sabedoria 7, 17 e 21. Ponto 284. O grande interesse atribuído a estas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, que ultrapassa o domínio próprio das ciências naturais. Porque não se trata apenas de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando é que apareceu o homem, mas, sobretudo, de descobrir qual o sentido de tal origem, se foi determinada pelo acaso, por um destino cego ou por uma fatalidade anônima, ou antes, por um ser transcendente, inteligente, bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, qual a razão do mal? De onde vem ele? Quem é por ele responsável? E será que existe uma libertação do mesmo? Bom, ponto 285. Desde os princípios que a fé cristã teve de defrontar-se com as respostas, diferentemente da sua sobre a questão das origens, de fato, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se muitos mitos relativos à origem. Certos filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é evolução de Deus. Isso é o panteísmo. Ou que a evolução do mundo, outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotam de Deus como uma fonte e a ele se voltam. Outros ainda afirmam a existência de dois princípios eternos, o bem, o mal, a luz, as trevas, em luta permanente. Essa é a visão do dualismo, do maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, pelo menos o mundo material seria mal, produto de uma decadência e, portanto, objeto de repúdio ou de superação. A gnose, o gnosticismo pensa isso. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, depois de ter feito, abandonou a si mesmo. Aí é a visão do deísmo. Outras, finalmente, rejeitam qualquer origem transcendente do mundo e veem nele um puro jogo de uma matéria que teria existido sempre, o materialismo. Todas essas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. É uma busca própria do homem. Ponto 286. Não há dúvida de que a inteligência humana é capaz de encontrar respostas para uma questão das origens.
Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana. Mesmo que tal conhecimento muitas vezes seja obscurecido e desfigurado pelo erro. E é por isso que a fé vem confirmar e esclarecer a razão, compreensão exata desta verdade. Pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém das coisas invisíveis. E isso é uma citação de Hebreus 11:3. Ponto 287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, na sua bondade, quis revelar ao seu povo tudo quanto salutar, conhecer-se a esse propósito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Deus, que escolheu os patriarcas, que fez sair Israel do Egito e que escolheu Israel e criou e o formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra, e toda a terra como sendo um único que fez o céu e a terra. Isso é uma citação do Salmo 115, do Salmo 124 e do Salmo 134 nos seus devidos versículos. Ponto 288. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação da realização da aliança com Deus. O Deus único como seu povo, a criação é revelada como o primeiro passo para esta aliança, como o primeiro universal testemunho do amor onipotente de Deus. Por isso, a verdade da criação é expressa com vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Ponto 289. Entre tudo quanto a Sagrada Escritura nos diz sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, estes textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no princípio da Escritura, de maneira a exprimirem na linguagem solene as verdades da criação, da sua origem e do fim em Deus, da sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem e, enfim, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras continuam a ser fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio: criação, queda, promessa e salvação. Ufa! É uma catequese muito longa, é um bloco muito forte e que tem que ser analisado de uma vez só. Esse artigo ele analisa de forma aprofundada o fundamento da catequese sobre a criação, que está contida no Catecismo nos pontos 282 ao 289. Examina por quê? Porque há uma importância na compreensão da origem do destino do homem do universo. É uma pergunta quase que universal e tem uma relevância muitíssimo grande para a fé cristã. A relação entre a razão da revelação, os desafios colocados, as percepções filosóficas, científicas, elas implicam, na prática, no desejo de conhecer a nossa origem. E isso implica um conhecimento muito importante para a catequese, para a moral e para a liturgia, que se fundamenta nos estudos bíblicos, nos escritos de teólogos, de filósofos, nos documentos da Igreja, nos documentos dos concílios. Então, as origens do mundo é o primeiro ponto que se apresenta aqui para nós. A questão das origens do mundo, do homem, ela constitui uma das interrogações mais profundas da existência humana. E os senhores catequistas não se enganem. Por detrás de toda e qualquer rebeldia de uma alma, existe uma dúvida da sua origem. Quando nós não temos a certeza da nossa dignidade, da nossa origem, do nosso propósito, nós ficamos perdidos. A frase de Santo Agostinho aqui se encaixa perfeitamente. O nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. De onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa vida? Enquanto uma pessoa não coloca pontos nessas e respostas para essas perguntas, um sentido de
de perda, de deslocamento. Então, o Catecismo da Igreja Católica, nesses pontos, ele reconhece a centralidade dessa questão. Indica que a catequese sobre a criação, ela não se limita a um estudo do mundo natural. Ela aborda de verdade o mistério do ser humano, à luz da fé e da revelação divina. A compreensão da criação é, acima de tudo, um ponto fundamental para a orientação moral, espiritual e litúrgica. Pensem bem, alguém que acha que está aí a esmo, que não tem propósito nenhum, que não tem responsabilidade nenhuma com o mundo, como é que essa pessoa se percebe no mundo? O homem mais perigoso é o homem sem fé, diz um filósofo. Então nós vamos para um outro ponto também trabalhado nesses artigos, a criação. E aí a relação da criação com fé e com razão. A razão humana e o conhecimento do Criador. O ponto 286 é enfático quando diz que a existência do Deus Criador pode ser conhecida pelas suas obras. E nós temos São Tomás de Aquino, que usa toda essa as provas da existência de Deus da natureza, né? Questão, movimento, a perfeição e tantas outras, a contingência. Entre os ensinamentos, São Tomás de Aquino, ele demonstra que a razão humana ela pode, a partir da observação do mundo, chegar à certeza da existência de Deus. Esta certeza, abarcada pela inteligência, é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Porque ela reconhece a ordem, a finalidade das coisas e reflete a sabedoria que existe em cada uma delas. Porém, ela não é suficiente. Por quê? Porque é necessária a graça, a revelação divina. Embora a razão ela conduza ao conhecimento de Deus, a fé oferece a clareza sobre esse conhecimento, a profundidade e a compreensão da criação. A Sagrada Escritura em Hebreus 11:3 vai falar muito disso. É pela fé que sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus. Esse texto, inclusive, está nos pontos, é citado entre os pontos. De modo que se vê, provém de coisas invisíveis. Então, essa é uma palavra, essa é uma fundamentação bíblica muito importante. A observação nos leva a crer que ele existe, mas é a iluminação, é a apresentação, a revelação que nos faz entender progressivamente, especialmente através do povo de Israel, a manifestação de Deus no tempo, a manifestação de Deus na nossa vida, na nossa história, como uma expressão de amor onipotente de Deus e fundamento de uma aliança. Aí que se encontra a grande mudança de rumos. São João Paulo II afirma na encíclica Fides Ratio que a fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para contemplar a verdade. É muito importante, não é só razão, não é só revelação, é fé e razão unidas num único propósito, dar respostas, conduzir ao encontro da verdade. Isso tudo deve ser contemplado num contexto filosófico e religioso. Não é somente um dado teológico aqui. Ele é antropológico também, ele é psicológico, ele é filosófico. Então, o catequista, quando vai tratar desses pontos com os seus catequizandos, deve estar muito atento a isso. Por isso que o catecismo cita alguns problemas, ele não esconde, não joga sujeira para debaixo. Dentro desses pontos é falado do panteísmo, ou seja, Deus está em todas as coisas, do dualismo, que existe um Deus bom, um Deus mau, do deísmo, que existe a matéria. Deus houve até um criador, mas abandonou essa criatura, né? É como um relojoeiro que faz o relógio e depois joga lá e ele funciona se quiser. E o materialismo, onde diz assim, existe uma matéria que surgiu do caos e vai expandindo do jeito. E aí vem aquela pergunta, o propósito disso tudo. Por isso que o catecismo ele não esconde as possibilidades de reflexão do homem. Eu posso acreditar que Deus está em todas as coisas, que existe um Deus bom, um Deus mau, que existe uma criação.
e que nada tem propósito, tudo segue a esmo, do caos viemos, ao caos voltaremos. Porém, essas concepções, embora parciais, elas vão evidenciar uma coisa muito interessante, a busca humana pelo sentido da sua vida, do universo. E isso é um fundamento da existência. Saber qual a sua origem. É como uma criança que quer saber quem é o pai, quem é a mãe. Santo Agostinho, nas Confissões, ele vai falar isso, demonstrando que o homem sente desejo intrínseco por Deus, mesmo que busque satisfazer pelas vias imperfeitas. Ou seja, essa inquietude do homem em buscar sua origem nada mais é que o desejo de não estar vazio. É o desejo de ter um propósito, de ter um caminho, e isso deve ser muito bem compreendido pelos catequistas, pelas pessoas que devem conduzir as pessoas à luz, a ver que esse desejo que eu tenho nada mais é que fome de Deus. E aí nós temos uma parte dos pontos entre o 282 e o 286 que vão tratar a criação na Sagrada Escritura. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis, eles ocupam-se com isso. Por que o povo da antiga aliança pensava nisso? Porque como formar um povo que não tem origens comum, que não tem uma caminhada comum, que não tem um propósito comum? E eles expressam em linguagem simbólica, sim, são símbolos, e teológicas, a origem do mundo, a bondade da criação, a vocação do homem e também a problemática do pecado e o projeto de salvação, que devem ser interpretados por nós cristãos à luz de Cristo, conforme a orientação do Concílio Vaticano II, dentro de uma obra especificamente para isso. Dei Verbum, a palavra de Deus que cria, salva e liberta. Esses textos, eles oferecem uma base bíblica para a catequese, iluminando a revelação de Deus e a humanidade, e mostrando que isso é um fundamento da compreensão da criação como obra intencional e boa do seu Criador. Isso é muito importante porque é a partir dessa catequese da criação bem feita, ou seja, existem as possibilidades? Sim. Na sua percepção de mundo, o que você vê? E como é que você interpreta isso dentro desta lógica da criação, da lógica do amor de Deus que tem um propósito? Qual o caminho que você vai optar? Qual o caminho que você vai buscar? O que o teu coração, o que o Espírito fala para você? Então, a catequese sobre a criação, ela deve ajudar os fiéis a compreenderem o sentido profundo da vida e da existência e fortalecer, acima de tudo, a fé e a gratidão a Deus. Catecismo, no ponto 282 e 283, ele diz que deve-se integrar o conhecimento científico com a reflexão teológica, promovendo uma visão que respeite a razão e a fé. Sim, eu saber a beleza das coisas, eu compreender a utilidade das coisas, a sua dignidade, me ajuda a ser mais grato por tê-las, por conquistá-las, por encontrá-las. O estudo do corpo humano, o estudo da vida, o estudo da geração de uma nova vida, o estudo da natureza, os tempos, as estações, como se planta, como se colhe, vira a lógica disso, como os componentes se combinam, como as leis físicas se aplicam a situações, isso promove uma visão que nos faz amar a origem dessas coisas. E isso tem repercussões na vida moral, porque a compreensão da criação fundamenta a ética cristã. Pois se nós reconhecemos a dignidade intrínseca de cada ser humano, há uma responsabilidade perante a criação, há uma necessidade de agir segundo a vontade de Deus. Se existe um propósito, esse propósito tem que ser conhecido, tem que ser bem vivido, tem que ser alcançado, tem que ser respeitado. O Papa Bento XVI, na Caritas in Veritate, ele fala muito disso, o cuidado que o homem no mundo tem que ter, respeitando que este mundo é a expressão do amor criador dado como dom a toda a humanidade. E por fim, isso
transcende para a liturgia. Porque o que nós celebramos não é outra coisa senão a obra de Deus. Especialmente quando nós cantamos os salmos, na Eucaristia, nas festas litúrgicas, quando enfatizamos a bondade de Deus que se faz presente no mundo, na sua providência. E a compreensão da criação, ela vai enriquecer ponto a ponto, através da oração, da contemplação, promovendo uma espiritualidade integrada com o cosmos. Olha que coisa bonita é a gente ler o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Né? Louvado seja Deus por todas as suas criaturas. Então, esse estudo da criação, essa catequese da criação que está nos pontos 282 e 289, deve ser um ponto de reflexão muito profundo dos catequistas. Entender muito bem isso. Porque aqui revela-se essencialmente os alicerces para a vida cristã. De onde viemos, quem somos, para onde vamos, qual o nosso propósito, qual o meu propósito. A catequese sobre a criação não é apenas a transmissão de conhecimentos, mas a formação de consciência, de uma consciência religiosa, ética, espiritual. A razão humana, iluminada pela fé, ela encontra na revelação divina as respostas que busca. E aí, como diz Santo Agostinho, o nosso coração repousa, quieto, em Deus. Nós encontramos o sentido da nossa existência, da nossa vida. Sabemos por que estamos aqui, o que temos que fazer aqui e o que há depois daqui. E a aplicação desse conhecimento irá enriquecer a catequese, sem dúvida, fundamentando a moral, fundamentando a vivência litúrgica e reafirmando a centralidade de Deus como Criador de todas as coisas. Bom, gente boa, essa é a Escola Teófilos, eu sou o professor Euclides e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.